Eu acompanho o conflito já há algum tempo pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e pela Rede Liberdade. E assim, o conflito tem acirrado porque a empresa ela não tem nenhum tipo de problema com a visão que passa dela e com a relação com os povos. É um conflito herdado de um outro contrato, que era com a Agropalma, mas com a Agropalma tinha uma relação mais cordial e de negociação mesmo. Com a BBF, o modus operandi da BBF é de completa desconsideração pelos donos da terra, que são os povos indígenas, que é o povo indígena Tembé. Então, a empresa não consegue estabelecer nenhum tipo de relação, acusa os indígenas de roubarem o fruto do dendê que é plantado na terra deles, no território deles. Então, assim, não tem nem como você pensar que você está roubando uma coisa que é plantada na sua terra, que você não tem direito de colher. Quer pagar valores irrisórios para o povo pelo fruto. E esse conflito tem acirrado. Isso potencializou depois que a empresa contratou segurança privada. Então, se você andar no território, são mais de 70 quilômetros e você encontra sempre carros com segurança privada. E essa segurança privada atua conjuntamente com a polícia militar da região para criminalizar e violentar as pessoas, chegando ao ponto de tiro, mas é comum a denúncia de tortura, de violência física, de violência psicológica. Ontem, um indígena estava contando que a filha dele tem 4 anos. E toda vez que ele sai de casa, ela chora para ele não sair, porque ela presenciou uma vez ele ser agredido pela polícia. E aí ela repete sempre que a polícia vai matar ele se ele sair da casa. Então, assim, são todos os tipos de violência que você encontra no território e a violência do Estado, que não consegue responder a essas pessoas que cometem essas violências. Então, você precisa chegar ao extremo do conflito, como ontem, com 3 pessoas baleadas, para você ter o mínimo que é a pessoa que foi baleada, a pessoa que cometeu a tentativa de homicídio na sexta contra o Cauã Tembé, foi presa ontem no final da tarde apenas, depois do conflito ter acirrado. E a única resposta que se tem do Estado é o envio de mais tropas para ir contra os povos, o povo Tembé, não para defender o direito deles. Então, enquanto o Estado não tomar uma posição de rever a forma que essas empresas chegam no território e atuam nele, nós não teremos nenhum tipo de resolução. Os povos indígenas continuam sendo ofendidos. Quem vai na região, você não consegue mais nem pescar, nem usar a água do igarapé, por causa que os resíduos do dendê estão jogados todos próximos do rio ou nos próprios igarapés. Já tem perda, se não me falha o número exato, 8 igarapés hoje estão impróprios, já não tem mais quase nem água, de tanto resíduo da exploração do óleo que foi jogado na região. Então é um conflito que já teve, de novembro para cá, teve 3 tentativas de homicídio, 3 episódios com baleamento de pessoas tembés e o motorista do carro, no episódio do ano passado, faleceu. Então a gente questiona se vai precisar, porque é só o que falta, alguém morrer para que o Estado se volte para a resolução desse conflito, para mediação, para que, pelo menos, ou para que a empresa haja de uma forma, pelo menos, que tenha o mínimo de respeito com esses povos e que sente numa mesa de negociação, que não queira somente explorar e violentar essas pessoas. É preciso a gente enxergar que essa Amazônia que está sendo vendida parece uma Amazônia inabitada. E essa Amazônia ela não é inabitada, ela sempre foi habitada pelos povos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos povos tradicionais, quilombolas. E esses povos precisam ser ouvidos para qualquer tipo de pensamento de desenvolvimento e mínimo de exploração da região. Então, enquanto o Estado ficar vendendo a Amazônia, chamando essas empresas como se aqui não tivesse ninguém, esses conflitos só vão piorar e nós vamos ter cada vez mais o Estado sendo notícia no Brasil e no exterior, como o que tem sido durante décadas, o campeão em violência no campo, o campeão é assassinato de lideranças.
Então nós precisamos que esses povos sejam ouvidos, mas ouvidos de fato, e não apenas como tem sido feito, que assim, há até fingem escutar, mas no final desconsideram tudo. Então, no meio de uma cúpula, a situação de ontem, com 3 pessoas baleadas, e você não ter nenhum tipo de manifestação do Estado do Pará e do Estado brasileiro, diz bem com quem o governo, tanto do Brasil quanto do Pará, se importa. E é preciso a gente dar um basta nessa exploração capitalista, predatória, e que quem está exterminando a Amazônia é esse tipo de exploração. Então, se a gente quer de fato uma Amazônia que garanta o futuro da humanidade, nós precisamos mudar a forma que a gente tem tratado essa região.